O experimento Scully aconteceu na década de 90, precisamente entre os anos 1993 e 1998, com uma duração de 5 anos na pequena cidade com o mesmo nome de Scully, na Inglaterra, uma das experiências mais bem documentadas sobre comunicação com os mortos. Tudo se passa em um porão de uma residência onde os 4 membros do grupo experimental Scully realizavam os experimentos, sendo eles Sandra e Robin Foy, investigadores e organizadores, e Diana e Alan Bennett, 2 dos mais complexos médios britânicos. Os Bennetts entravam em uma espécie de transe, onde era possível que as vozes dos mortos falassem através deles. Hello. Come on, friend. Come on, friend. We can hear you starting. Mas o grupo conseguiu efeitos acima disto, como a mediunidade de efeitos físicos, onde poderia acontecer levitação, teletransporte e materialização de objetos e também mãos e formas de espíritos visíveis. O grupo afirmava que recebia instruções de espíritos que já haviam vivido na Terra. Várias dessas entidades eram cientistas, então deram nome para as entidades de equipe espiritual. A equipe espiritual pediu aos Foys que carregassem uma câmera com um filme e a colocassem sobre a mesa, durante a experiência no porão em escuridão total. Durante a sessão, escutaram cliques vindo de cima de suas cabeças. Logo após ser revelado as fotos, acharam que não teriam nenhuma imagem, por estarem em escuridão total, mas para surpresa do grupo, haviam várias imagens. Com o avanço da experiência, o grupo afirmou ter criado imagens sem o uso da câmera. Com a orientação da equipe espiritual, colocavam um filme lacrado em seu pote plástico apenas. Quando a equipe espiritual achava que conseguia algo, lhes pediam para revelar o filme. Para acabar com as acusações de que o grupo havia fraudado as fotos, eles convidaram investigadores independentes para examinar os filmes, onde confirmaram que as embalagens tinham lacres de fábricas. Em um dos casos, um investigador assinou um dos potes de plástico e o levou para a sessão, onde permaneceu na mesa sem alterações. Logo ao fim da sessão, o filme foi imediatamente revelado diante dele. O grupo Scully entrou em contato com um médium com um dom bem raro, Marcelo Bactier, que era capaz de se comunicar com os mortos através de um rádio. Marcelo Bactier realizava sessões onde pais se comunicavam com seus filhos já falecidos. Diante de algo extraordinário, cientistas realizavam experiências para testarem o dom de Marcelo Bactier, como comparação de voz. Outro teste foi colocar o rádio de Marcelo dentro de um aparelho que isola todos os sinais de rádio. O rádio também foi desligado e as vozes ainda continuavam. E por último, válvulas do rádio foram removidas e ainda assim as vozes vinham. Thank you for all your hard work. Os espíritos pediram a um grupo que colocassem uma redoma de vidro vazia sobre a mesa, onde que a energia criativa acumulada na redoma era usada pela equipe espiritual para gerar fenômenos.
o grupo Scully permitiu que seus experimentos fossem monitorados por cientistas de estudo de fenômenos paranormais, ASPP. Para eliminar a possibilidade de fraude, os cientistas puderam inspecionar o porão e tudo o que havia nele, antes e depois das sessões. Todos os participantes deviam esvaziar os bolsos e deixar seus pertences ao lado de fora durante as sessões. O porão só tinha uma entrada e era trancada durante todas as sessões. Apesar das precauções, os fenômenos continuaram os mesmos. Um dos espíritos era bem peculiar durante as sessões. Ela tinha a capacidade de responder às perguntas antes mesmo de serem perguntadas, o que viria a ser a leitura da mente. Os cientistas viam que as personalidades das vozes não eram apenas diferentes, mas também coerentes, incluídos sotaques. Thank you for your warm appreciation of what we're trying to do. We continue from our side of life to influence people still in the body. Durante as sessões acontecia também a materialização de objetos em meio ao nada. Esses objetos são conhecidos como aportes. Um aporte é um objeto sólido que é transportado de um lugar ao outro durante uma sessão espiritual. Ao fazerem isso, aparentemente eles atravessam paredes sólidas, portas e etc. Um dos aportes mais interessantes é um jornal que, apesar de ser dos anos 40, estava intacto. Mas quem teria enviado ao grupo Scully e por quê? A resposta veio quando uma médium falecida, Ellen Duncan, falou com eles por um dos médiums. Segundo ela, durante a Segunda Guerra Mundial, a vida dela foi arruinada quando foi presa por praticar mediunidade. E enquanto ela falava, esse jornal aparentemente apareceu do nada. E na primeira página do jornal estava bem claro o julgamento e a condenação de Duncan. Os cientistas sabiam que um jornal velho poderia ter sido copiado e reimpressado em um papel moderno. Então examinaram o jornal e chegaram a uma conclusão que não seria falso porque ele fora feito em tipografia e já não existia na Inglaterra desde o início dos anos 1970. Uma das coisas mais surpreendentes era uma mão visível que aparecia e lhes tocava. A descrição de um dos cientistas era: ela era fresca, mas não fria. Não era pegajosa e nem viscosa. Era uma mão humana comum e segurou minha mão firme. As entidades disseram aos cientistas que materializavam uma mão ou um braço porque era mais fácil que um corpo completo. E por fim, veja algumas das filmagens do experimento Scully.